Glória a Deus. Amém. Bom dia, amém. Quem trouxe a Bíblia, abre em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Essa mensagem que eu estava meditando nessa madrugada e Deus falou no meu coração. Diga glória a Deus. Já viu aquele ditado que diz aí fora, né? Se o conselho fosse bom, a gente não dava. Fazia o quê? Vendia, né? Para que serve o conselho? Você sabe que de antigamente, né, os reis, eles tinham o quê? Os conselheiros. Lembra daquele caso que teve, né, Salomão, que ele estava no trono sentado e duas prostitutas brigando, né? Uma dormiu, né, em cima do filho, né, da outra morreu, aí fez aquela troca, escondeu tudo. Aí o que acontece? Nessa confusão danada, né, aí, não, o filho morto é dela, o filho vivo é meu, o morto é dela, e aquele empurra para lá, e não tinha teste de DNA, não tinha nada disso, e o rei Salomão sentado lá, olhando lá, daqui a pouco pegou, o que ele fez? Pegou a espada, né, espera aí, vamos cortar no meio, metade para cada um, resolve o problema. A outra, não, pode deixar com ela. Aí ele falou, só o verdadeiro amor de uma mãe, né, jamais que não fosse ficar com o filho, jamais ia deixar ser o quê? Cortado. Resolveu o problema. Eu fico vendo, problema, quem enfrenta problema aí? Levanta o pé. Mas você já reparou, igreja, toda a luta, todos os problemas que nós enfrentamos, com a vida que nós temos com Deus, glória a Deus por isso, com a sabedoria que Ele nos deu, nós conseguimos, né, resolver, porque Ele dá uma direção, Deus dá uma direção. Lembra quando a rainha Vaste, né, que depois a rainha Esté ficou no lugar dela, ela foi removida porque o rei fez um banquete, chamou lá os principais, né, chamou só os doutores, né, as pessoas importantes, e ela recusou porque ela tinha feito também um banquete. E aí o que o rei fez, daquele tempo, juntou todo mundo lá, os conselheiros, né, por isso que fala, se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Juntou os conselheiros e falou, eu estou pensando em fazer algo aí, mas vocês são meu conselheiro, o que vocês acham dessa postura, da atitude que a rainha Vaste teve, né? Aí eles pegou e falou assim, ó rei, o senhor é rei, e todo mundo está sabendo o que a rainha Vaste fez. Você já pensou, rei, né? Os conselheiros ali, e ele ouvindo, você já pensou, rei, se todas as mulheres da província resolvem fazer isso também? Recusar os convites dos maridos? E aí o marido chama, não vou, por quê? Porque a rainha também fez, com o rei, por que eu não posso fazer? Aí juntou e falou, rei, melhor o senhor fazer o quê? Arruma outra e põe no lugar dela, que seja melhor do que ela. Aí onde entrou, né, a rainha Esté. Quer dizer, o conselho não é para, como diz, né, se o conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Os conselhos, na verdade, são para nos orientar, né, a tomar atitude, decisões corretas. Olha o que a Bíblia fala, 1 Reis, capítulo 2. Davi dá instruções a quem? A Salomão, né, seu filho, e morre. O que é as instruções que Deus está dando? Porque chegou um momento que Davi já estava, né, numa certa idade, ele já não ia aguentar muito tempo. E aí ele orienta, né, o seu filho, Salomão, que ficou no lugar dele no trono, dá um conselho, orienta, né, e fala assim, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, né? Coragem, pois, ser o que, igreja? Menino? Ser o que? Ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos teus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto o que, igreja? Fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme
as palavras que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardar, né, aqui é Deus falando, se teus filhos guardarem os seus caminhos para andares perante mim, perante minha face, fielmente, né, não desonesto, fielmente, de todo o que? O seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Jeruía, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, Abiné, filho de Né, e Asmassa, filho de Jeté, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerras, manchando com eles cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Fez, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Diga glória a Deus. Olha para você ver, aqui na verdade, quando o rei Salomão, o rei Davi, ele está orientando seus filhos, que já estava próximo, da morte dele, ele estava dizendo o seguinte: Salomão, você quer ser, meu filho, você quer ser bem sucedido? Você quer que não vai faltar trono, não vai faltar rei em Israel? Não faça, ele falando com outras palavras, não faça o que eu fiz. Eu andei perante o Senhor, Deus sempre me honrou, Deus fez prosperar o meu reino, Deus abriu grandes portas, Deus me deu vitória contra os inimigos, mas porém eu desobedeci a quem? A Deus. Eu não fui fielmente, eu não fui homem de verdade, que ele fala aqui, meu filho, você vê que ele fala, filho, ser homem, não ser menino não, ser homem, diga a glória a Deus. Quando fala igreja ser homem, o que você entende com isso? Quando ele está falando, eu acho que ele está falando para não virar para o outro lado. Não, quando ele fala ser homem, ele está dizendo no seguinte: tenha responsabilidade, seja um homem de palavra, seja fiel a quem? A Deus, custe o que custar, permaneça na presença de Deus, e Ele vai fazer prosperar os seus caminhos. Ele estava, na verdade, o rei Davi, ele está falando: não faça o que eu fiz, porque eu andei com o Senhor, obedeci, Ele sempre me exaltou, sempre me abençoou, mas o dia que eu pequei, o dia que eu desobedeci a Deus, a coisa complicou para o meu lado. Então não cometa, meu filho, esse mesmo erro que eu fiz, e os teus caminhos vão ser o quê? Bem sucedido, diga a glória a Deus. Aí, e foi ou não foi? O rei Salomão foi ou não foi bem sucedido? Deus foi ou não foi com ele? Foi. Deus amou tanto Salomão, amou tanto, não como o pai, Davi, mas amou tanto, deu sabedoria, riqueza, tudo do bom. Mas aí mais para frente, Salomão ele faz o quê? Ele se corrompe. Ele começa a adorar outros, as mulheres pervertem o seu, já numa certa idade. O que a gente aprende com isso? A gente temos que aprender a ser fiel a Deus, diga a glória a Deus. E quando está falando de ser fiel a Deus, não está falando de dízimo e oferta, está falando do mandamento, anda comigo, os teus caminhos, as portas eu vou abrir, eu vou fazer você prosperar, o que você precisar eu vou te dar, só anda comigo. Foi assim que ele falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser tu a bênção. E aí o que ele fez? Ele pegou, por algum motivo, não sei, as mulheres perverteram o coração dele. Diferentemente, se você vê de Neemias, que fala da reconstrução. Neemias, a cidade está tudo assolada, está tudo destruído. E Deus colocou um propósito no coração de Neemias para reconstruir. Só que aí o que acontece? Os inimigos não queriam que ele construísse. Portanto que mandaram carta, mandaram tantas coisas. O que ele respondeu? Estou fazendo uma grande obra. E eu não posso o quê? Parar. Se eu for descer aí para dar ouvido para vocês, para falar com vocês, a obra vai ser o quê? Parada. E ele falou: eu não posso o quê? Parar. Quer dizer, o inimigo estava fazendo de alguma maneira, fazendo com que Neemias viesse perder o foco, mas ele não perdeu de jeito, ele estava focado, diga a glória a Deus.
Você sabe que a Bíblia fala: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Com outras palavras, aonde que eu estou focado? Nós temos que estar focado no reino de Deus, igreja. Eu tenho que estar focado em Deus. Neemias estava lá na reconstrução, né, que Deus tinha dado a direção para ele, os inimigos tentando parar ele, fazer ele perder o foco, e ele permaneceu focado em quem? Em Deus e na obra. Diga glória a Deus. Quem quer ser mais vitorioso? Então fala para o irmão, não perca o foco. Sansão perdeu o foco, perdeu ou não perdeu? O inimigo conseguiu, acabou perecendo. Saul perdeu o foco, acabou perecendo. Se você pegar na Bíblia, Davi também perdeu o foco. O inimigo conseguiu fazer com que ele perdesse o foco e entrar. Quer dizer, Pedro estava na fé, andando sobre as águas, estava uma bênção, diga a glória a Deus. Mas de repente perdeu o quê? O foco. Igreja, o que faz a gente perder o foco? Não é perder o foco. O que faz o inimigo? Por que o inimigo quer tirar o foco da gente? Para ele entrar. Se você parar para ver, quem enfrenta a luta aí? Ixi, levanta o pé. Luta eu enfrento, você enfrenta, todo mundo enfrenta isso. Só que se eu perder o foco, ficar olhando para a luta, eu vou me afundar junto com ela. O inimigo vai conseguir. Neemias, ele falou que não, peraí, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso? E continua, e o inimigo para cima, e ele continuou focado, ele não perdeu o foco. E muitas pessoas, elas, aqui na Bíblia, você vê que o inimigo entrou, porque ele conseguiu fazer ela perder o foco. Olhar para onde não era, para olhar, fazer o que não era, para fazer. Se você for ver, aqui quando Davi dá a instrução para Salomão, e o próprio ainda falou: ó, meu filho, seja homem. Quer dizer, seja, e Deus abençoou tanto ele, mas depois ele perdeu o quê? O inimigo conseguiu fazer com ele perder o foco. Igreja, a todo tempo o inimigo quer chamar a nossa atenção. Quer fazer a gente olhar para onde não é, para olhar. Se você for ver, lá em Êxodo 14, que fala da travessia, né, do Mar Vermelho, você vê que Faraó com a sua cavalaria estava vindo lá atrás do povo, e não perdeu ou não perdeu o foco, Moisés? Entrou em desespero, e Deus falou: Moisés, por que clama? Com outras palavras, esqueceu, Moisés, do que eu tinha falado? O que Deus falou para Josué? Josué, numa parte, né, da tua boca o livro dessa lei, medita de dia e de noite, né, e assim fará prosperar os teus caminhos. Não vai nem para a esquerda, quer dizer, não perca o foco, permaneça o quê? É a mesma coisa, dirigir. Um pouco eu estou, né, na pista dirigindo. Aí estou lá focado aonde? Na estrada. Aí de repente eu começo a olhar para onde? Para os lados. Nossa, olha ali, teve um acidente, o caminhão capotou, caiu um caminhão de frango. Olha o tanto de gente roubando frango. Aí eu fico olhando para aquilo e estou o quê? Quando eu olho para onde? Para frente, eu taco na traseira de um caminhão. Aí depois vai falar o quê? Foi o diabo que tentou. Será se foi o diabo que tentou ou eu que não prestei o quê? Atenção. E tem muitas pessoas que ela está perdendo o quê? O inimigo está fazendo ela desfocar em Deus, no propósito de Deus, no reino, e focar na luta. Jesus, ele não mentiu, ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom? Com outras palavras, não perca o foco. Lembra que Jesus, ele falou assim: ó, eu sei de onde vim, e eu sei para onde vou. Eu sei o que eu vou passar, e eu sei para onde vou. Diga glória a Deus. Mas mesmo assim, o que acontece? Jesus não perdeu o foco. E sobre todos os nomes, esse nome tem poder, que é o nome do Senhor Jesus. Assim também, quando Davi dá instruções a Salomão e depois morre, que a Bíblia fala, ele falou: meu filho, faça só isso, e os teus caminhos vão o quê? Prosperará. Portanto, que você vê que ele fala aqui, ó. Ele fala aqui, ó, no 3, ó. Guarda os preceitos de quem? Do Senhor, teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere
em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem os teus caminhos, para andares perante as minha face, fielmente, de todo o coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Diga a glória a Deus. Você vê que ele fala, Deus fala, ó, se os teus filhos, né, que o Senhor falou, guardar os meus preceitos, a minha lei, e andares nos meus caminhos fielmente, de todo o coração, de toda a tua alma, não vai faltar quem reina onde? Israel. Você pode morrer hoje, mas eu já vou ter outro para colocar no teu lugar. Mas se eles não andarem, então não vai ter nada. Você já reparou que o compromisso de Deus não é com o homem, o compromisso dele é com a palavra dele. Aí a gente vê tudo quando fala prosperidade é um dom de Deus. Deus vai abrir as portas, Deus vai honrar. Para Deus nada é impossível, diga a glória a Deus. Agora eu te pergunto, por que muitos dentro da igreja não prosperam? Dá uma olhadinha por irmão e fala, não tem coisa errada? Será se a pessoa está fielmente servindo a Deus? E quando fala fielmente, não, mas eu trago meu dízimo e oferta. Deus não está falando disso. O dízimo e as ofertas é para manutenção da casa, aluguel, água, luz. Mas Deus não está falando disso. Ele está falando andar na minha, ser fiel, andar corretamente, guardar os meus preceitos, fazer o que eu estou te mandando, né? Seguir as minhas orientações. Mas será que as pessoas fazem isso hoje? Não faz. Por isso que às vezes vive sofrendo, passando necessidade. Aí você fala assim, poxa meu Deus, mas Deus honra tanta gente, abençoa tanta gente, mas por que não vai abençoar a irmã? Por que não vai tirar o irmão dessa situação? Será que Deus é tão ruim assim? Mas vai saber o que a irmã está fazendo, e vai saber também o que o irmão, porque não tem como. Se o povo andar fielmente a Deus, de todo o coração, toda a sua alma, focado no reino, as demais coisas serão acrescentadas, e Deus ele vai o quê? Ele vai abençoar, ele vai honrar. Não tem como Deus não honrar, não tem como, foi o que ele está falando, ele está aqui orientando, né? E está falando assim, meu filho, anda na minha lei, não faça o que eu, e você vai ser bem-sucedido. Ele até andou, fez, Deus foi com ele, prosperou, mas depois aconteceu o quê? As mulheres perverteram o seu coração, adorou outros Deus. Por isso, igreja, nós só temos que adorar um Deus, que é o Senhor Jesus. E nós temos que estar na mesma fé de Neemias. Neemias, quando você pega essa passagem de Neemias, né, depois você pode ler em casa, Neemias capítulo 6, você vê que o inimigo fez de tudo para parar. Mas Neemias falou o quê? Estou fazendo, às vezes 4 vezes foi lá perturbar. Estou fazendo uma grande obra. E eu não tenho tempo para falar com ninguém. Não tem tempo. Estou ocupado. Diga a glória a Deus. Com outras palavras, estou focado. Porque Neemias sabia que era o inimigo que estava querendo tirar o quê? O foco. Ele falou, não, estou ocupado. Diga a glória a Deus. Igreja, a gente tem que se ocupar com as coisas de Deus, em orar, em se consagrar, em jejuar. Ah, bispo, mas tem a luta, eu estou passando uma luta, olha, a situação está fácil, mas Deus está vendo tudo. Mas nós temos que continuar focado em quem? Senhor, eu estou jejuando, Senhor, eu estou orando, meu Deus, surgiu essa situação aí, mas eu creio que o Senhor é um Deus do impossível. O Senhor vai reverter esse quadro, o Senhor vai mudar essa, mas também não vou perder o foco, não vou ficar focado nesse problema, na situação não, o inimigo está tentando me desfocar, eu vou permanecer fielmente ao Senhor, servindo, e o Senhor vai dar uma direção para mim sair dessa situação. Diga a glória a Deus. Quer dizer, você não perde, e o que deixa o inimigo furioso? Por que eles ficou revoltados com, né, os inimigos, com Neemias? Primeiro que falou que não ia virar nada, isso aí não vai dar em nada, esses muros de pedra, vindo uma raposa acaba com... Mas quando ele viu que Neemias estava firme no propósito, diga a glória a Deus, e ele não conseguiu tirar o foco, não, a gente entra no meio deles e mata todo mundo, e não conseguiu, diga a glória, porque ele estava focado, amém? Ele estava o quê? Focado, ele tinha um propósito, e era reconstruir, e assim a gente temos que estar focado na palavra
de Deus. A luta vem, para a esquerda, para a direita, a situação vem. Mas nós não podemos perder o quê? Porque o dia que a gente perder o foco, é que nem Pedro, igreja, se afunda. E tem muita gente dentro da igreja se afundando, porque perdeu o foco. Aí perde o foco, faz que nem Moisés, entra o diz e... ai meu Deus, e agora? Então fala, meu irmão, fique tranquilo, fique em paz. Fala, Deus é contigo. Quando surgiu na época lá a pandemia, né? Que até fui para o hospital, fui para o hospital lá, e estava ruim, deu 2 paradas respiratórias dentro de casa, quase foi dessa para melhor, e fomos lá, e aquele desespero lá no hospital, e gente entra e sai, ai, eu vou morrer, ai, não vou aguentar, ai, que não sei o quê, e eu lá no maior tranquilidade. Aí, lá no hospital, lá na cama, lá, né, internado lá, o outro lá desesperado, que faz aquela chamada de vídeo, né, para mostrar para a família. Ai, cadê os meninos? Eu já estou despedindo, que eu não vou aguentar não, eu vou morrer. E eu lá na cama olhando lá, aí daqui a pouco, aí chegou minha vez, né, da chamada de vídeo lá, dá acho que é 2 minutos, 3 minutos. Aí a pessoa, e aí, como que tá? Estou ótimo, estou bem, estou na benção, estou aqui de férias, daqui a pouco eu volto. Aí acabou lá desligar, né, desligação lá do tábua. Aí o rapaz olhou lá para mim assim e falou, você é usuário de droga? Falei, quem, eu? Eu não. Como que você fala que você está tudo bem, que ele estava olhando lá, né, o médico está vindo, saturação, né? Fala, o médico falou que teu caso está ruim, o negócio está grave, já até que é bom te entubar, e você está falando que está de fé, você não bate bem na cabeça, não? Eu aqui no desespero, eu falei, eu sirvo a Deus. Mas se você serve a Deus, então o que você está fazendo aqui? Por que Deus não te tira daqui? Aí eu falei assim para ele, a Bíblia fala que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam. Não é porque eu estou aqui com Covid, estou aqui dentro, ruim, quer dizer que Deus me abandonou, não. Deus está aqui comigo. E essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória. Tudo tem um propósito. Aí ele galou, aí ele olhou, acho que eu estou precisando de Deus mesmo, que eu estou ruim. Falei, ruim? Aí calmou, aí ele falou, agora entendi. Quer dizer, poderia perder o foco, poderia ou não poderia, entrar o desespero, nossa, eu estou ruim, o corpo, nossa, não estou sentindo, meu Deus, não estou conseguindo respirar, eu acho que dessa vez, na hora que fez a chamada de vídeo, falar lá para minha esposa, eu acho que dessa vez você vai ficar viúva, porque dessa vez eu acho que eu não vou voltar não, porque a coisa as palavras, ela tem o quê? Poder. Tanto para abençoar, como para amaldiçoar. Para pensar, igreja, se eu fico falando, está difícil, nada vai dar certo, está complicado, mas esse problema agora, para mim está uma luta. Por isso que a pessoa só vai se afundando, porque o que ela está passando, o que ele está passando, são frutos das suas próprias palavras. Pelas suas palavras serão condenados, pelas suas palavras serão. Imagina eu ficar falando, está difícil, está ruim, não vai dar certo, é complicado. Quanto mais fala, você está profetizando, mais ruim vai ficar. Se está ruim, vai piorar cada vez. Agora olha a diferença, né, das palavras. Como que você está? Estou bem. E as lutas? A luta está aí, como todo mundo enfrenta, mas em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos. Olha aquela mulher sulamita, nossa, uma mulher de fé. O filho morto, né, a situação difícil também, o marido. Vai lá, Jazi, pergunta lá, profeta. Pergunta lá se vai bem com a sulamita, se vai bem com o filho. O que ela respondeu? Vai tudo bem. E o semblante dela estava normal, não estava nada de chorando. Agora eu te pergunto, estava tudo bem? Estava bem sim, bem mal. Filho morto, situação de... Ela não entrou em desespero, com outras palavras, ela não perdeu o foco, ela não perdeu a fé, a confiança em quem? Não, bem não está não, mas vai ficar bem. E ela falou, vai tudo? E o filho que estava morto, revi? Tudo por causa do quê? Ela não confessou derrota, ela não perdeu o foco. E as pessoas têm uma mania de ficar falando, está difícil, fulano, olha lá por mim, olha, meu filho está usando droga, a situação, eu fui lá no médico, o médico falou que eu estou com osteoporose, que eu estou com olho de peixe, com olho de papagaio, está com o diabo, nossa, eu estou todo ruim, estou parecendo a verdadeira Maria das dores. Essa dor de cabeça, esse meu reumatismo, no frio, esse olho de peixe, não sei o quê.
E ela mal sabe, ele mal sabe que ela está profetizando o quê? Na vida dela mesmo. Não o que é bom, o que é ruim, porque a Bíblia fala que nós temos que chamar a existência como se já... Você quer ver uma coisa? Vai lá em Romanos. Romanos capítulo 4, para você ver. Romanos, está lá no finalzinho. Romanos capítulo 4. Deus. Romanos capítulo 4. Glória a Deus. Todos acharam? Romanos capítulo 4. Amém? Olha o que fala. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por parte de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, né? O Deus que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem. O que é chamar a existência? É profetizar. É chamar a existência. Como vai teu filho? Vai tudo? E teu marido? Tá bem. E a tua questão financeira? Tá uma benção. E as coisas? Tá ótimo. Melhor só Jesus? Quer dizer, ela não tá bom, mas ela tá chamando a existência. Que nem a Sulamita, não estava bom, mas ela chamou a existência como se já estivesse. E é assim que nós temos que aprender. Não é abrir a boca, achar, falar, é normal. É isso que o diabo quer. Confessa a derrota. A boca fala o que está cheio, o coração. Quer dizer, se o problema entrou dentro do coração, ela vai confessar o quê? O problema está difícil, agora esse problema que eu estou, essa situação, olha, mas isso aí. Quer dizer, ela está, sem ela mesma saber, ela está amaldiçoando a sua própria vida. E Jesus não mentiu, ele falou, as palavras têm poder. Pelas suas palavras serão justificados, pelas suas palavras será o quê? É como se Deus falasse, ô fulano, Beltrano, tua vida está assim, miserável. É porque você está profetizando. Você só está falando que é ruim. Você só está falando que... Lembra daquele povo quando foi tomar posse da terra prometida? Olha a diferença, Caleb. Não, eu lá quero saber se tem gigante, que demônio, que diabo que tem lá. A terra é nossa, nós vamos tomar posse e acabou. E Deus é conosco, diga glória a Deus. Ele falou, e outra, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar. E outra, se Ele falou que Ele é com a gente vai vencer gigante. Agora o outro, reclamando, não dá não, é difícil. Olhando assim, eles são mais fortes, poderosos do que, nós não vamos conseguir, né? Olha, bando de fraco. Eu acho que até Deus se revoltou, porque nem esse povo entrou na terra prometida, reclamando. E tem gente que é fraco, igreja. Diga, está amarrado. Tem ou não tem? Quem conhece pessoas fracas? Vive reclamando, olha a minha situação, é tão difícil, ninguém olha para mim, nem meu pai, nem minha mãe. E Deus está olhando lá, vai ter com a formiga, preguiçoso. Para de reclamar, para de ficar falando, se sentindo coitadinho. Não foi assim que Deus falou para Gideão? Eu sou menor da Puante, né? Eu sou menor da minha casa, a minha família é menorzinha de Manassés. E lá quero saber, pai, vai nessa tua força que Deus é contigo. As palavras têm poder. Agora Deus está falando aqui, ó, né, Romanos 4,17, aí fala assim, ó, Abraão no 18, esperando contra o quê? A esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer o que, igreja? Na fé, com outras palavras, não perdeu o foco, embora, né, levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos de idade, né, 100 anos, e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortificou dando glória a Deus. Olha para você ver, pela fé se fortificou dando glória. Ele fala, pela fé se fortificou dando glória a Deus. Agora, se fortificou como, igreja? A fé vem por onde? Por Quer dizer, ele foi se fortificando, né, se tornando forte, ouvindo a palavra de quem? Ouvindo a Deus. Se fortificando pela fé, que a fé ela vem pelo ouvir, dando glória a Deus. E ainda fala mais, ó, e se fortalecendo dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir
o que prometera. Diga glória a Deus. Quer dizer, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossas causas. Porque a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou entre os mortos, Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa das nossas justificações. Diga glória a Deus. Quer dizer, Jesus o que tinha que fazer, Ele fez. Morreu naquela cruz para nos dar vida. Diga glória a Deus. Olha para você ver, Sara já estava avançada de idade, já não era uma menina, uma garotinha. Abraão também já estava com 100, e a Bíblia fala, igreja, que ele fez o quê? Ele não enfraqueceu aonde? Na fé. Foi fortificado dando glória, chamando o quê? Porque ele estava convicto, certo, do que aquele que prometeu foi fiel. Era fiel para o quê? Igreja, quem nos prometeu não foi bispo, não foi igreja, não foi quem nos prometeu foi Deus. Então, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Diga glória a Deus. Lembra quando nós começamos lá, em 1 Reis, capítulo 2, que fala dos conselhos que Davi dava, para o rei Salomão, para o seu filho? O que ele falou para ele nos conselhos? Anda perante quem? O Senhor, seu homem. Não perca o foco, porque assim como Ele me honrou, Ele também vai te honrar. Mas não faça o que eu fiz, não. Eu perdi o foco. Permaneça nele e você vai ver o que Ele vai fazer. Diga glória a Deus. E viver pela fé. Fortificar é ouvir o quê? Agora dá uma olhadinha para o irmão e fala: o que você tem ouvido? O Covid está atacando. A dengue está matando. O mosquito voltou a atacar de novo. É o que a pessoa ouve. Aí quando ela vai conversar com alguém, ela vai falar o quê? A boca fala o que está cheio? Maria, tá difícil, né? Agora você vê, foi embora o Covid, agora a dengue está atacando. Olha, as coisas estão caras. Olha, está tudo aumentando. Olha, está difícil. Aí engraçado. As coisas estão caras, está tudo difícil. Mas aquele povo ficou com Deus 40 anos no deserto e Deus nunca deixou faltar. Eu acho que um povo reclamando, murmurando. E Deus nunca deixou faltar. Ainda que uma mãe esqueça dos seus filhos, eu não esqueço dos meus. Você acha que Deus vai esquecer da gente, igreja? Não. Só que Deus, igreja, Ele não tem compromisso com a igreja ou com o homem. Ele tem compromisso com a palavra dEle. O que falta às pessoas é ter compromisso com Deus. Coisas que muitos não têm. Aí vive na derrota, na miséria. Começa a falar um monte de besteira, falar um monte de bobeira. Começa aí a falar o que não deve, não é verdade? Tá ruim. Deus não olha para mim. Ninguém me ajuda. E eu lá preciso de ajuda de alguém. Fala para o irmão, você precisa de ajuda de Deus, igreja. É isso que a gente precisa. É da ajuda de quem? Pessoa se faz de vítima, se faz de coitado. Deus não gosta disso, igreja. Deus gosta de pessoas que vivem na fé mesmo. Você vê que a Bíblia fala que Abraão ele foi fortificado pela fé, dando glória a Deus. Quer dizer, ouvindo quem? A Deus e glorificando o nome? Fortificado pela fé, dando glória a Deus. Amém, igreja? Ou às vezes vem a luta. Quem passa a luta aí? Todo mundo. Às vezes vem a luta, vem para você, vem para mim. Aí sabe o que eu faço quando surge a luta? Glória a Deus. Mais um problema que vai ser resolvido e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Mas está difícil. Glória a Deus. Porque para Deus nada, se está difícil, vai se tornar possível. Mas eu confessar que está difícil, eu abrir a boca para falar besteira, fala para o irmão, está amarrado. E o diabo fica só o chifrudo fica só ouvindo. Aí quando fala, aí a gente vai chegar diante de Deus, vem o capeta também, perturbado para infernizar. Senhor, você viu lá, o fulano Beltrano, está falando que o Senhor não vai fazer nada não, que o Senhor não olha para ele, que a situação dela está reclamando, falando um monte de besteira. Não, profetiza sobre a sua vida, diga glória a Deus. Como que está? Ótimo, melhor só Jesus voltando. Mas eu fiquei sabendo lá que você foi no médico. Sim, fui. O médico, né? E os exames lá, sim. Mas já orei a Deus, Deus está no controle.
A Bíblia fala que ele, pelas suas pisaduras, né, nós fomos, e eu já estou curado em nome de Jesus. Estou tomando sim os medicamentos, que a gente tem que seguir as orientações, né, do médico, mas os médicos dos médicos que prometeu, ele é fiel para cumprir. No tempo certo, eu vou parar de tomar esse remédio e meu corpo vai estar saudável. Aí a pessoa olha assim, nossa, eu queria ter uma fé. Você só vai ter uma fé dessa quando você ouvir a Deus, parar de ficar ouvindo o que o mundo fala, o que as pessoas falam e começar a ouvir a Deus. Olha, Neemias, igreja, ele fala, estou fazendo uma grande e não posso o quê? Parar. Ele não perdeu o foco. E se você continuar focado no que a palavra de Deus fala, profetizando sobre a sua vida, e você vai ver que Deus, ele vai mudar a tua história. Diga glória a Deus. Já viu pessoas falando assim? Eu já escutei muitos assim, falando, eu vou profetizar na sua vida. O que adianta, igreja? Eu venho aqui e profetizo Maria, fulano, Beltrano, Pedro, João, fulano. Eu vou profetizar na sua vida, que a partir de hoje vai dar tudo. Adianta, igreja, eu profetizar na vida da pessoa se ela mesmo está profetizando besteira? Se ela mesmo está profetizando a derrota? Adianta eu falar, a partir de hoje vai dar tudo certo na sua? Aí a pessoa já sai, amém, glória. Aí chega lá fora, vai dar tudo certo. Você está falando porque você não está na minha pele, você não sabe o que eu estou passando. O que adianta? Profetizou a bênção, a pessoa está profetizando a maldição. Ela que vai profetizar a bênção ou a maldição. Quando a gente profetiza, não, vai tudo, a gente está na dependência de quem? De Deus. Diga a glória a Deus. Amém, igreja? Se coloca de pé em nome de Jesus. Repita assim, Senhor Jesus, eu creio que a partir de hoje eu vou profetizar sobre a minha vida. Diga a glória a Deus. Glorifica bem forte em nome de Jesus. Amém, igreja? Fala para o irmão, sua vida está abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.